o segundo ponto que eu vou trazer é sobre a administração do tempo. Existe uma ferramenta dos quadrantes do tempo que pode te ajudar. Eu vou te explicar como funciona, tá? Você vai pegar uma folha de papel, fazer um risco, né? Aqui e aqui. Nesse primeiro ponto, você vai colocar as suas coisas urgentes, né? Então, são coisas que você precisa fazer imediatamente. As outras coisas aqui são as coisas importantes. E aqui tem as coisas que você vai delegar. Essa parte aqui, o que acontece? Por exemplo, muitas vezes a hora de alguém é muito mais barata do que a sua, né? Então, por exemplo, você precisa de alguém para te ajudar nos serviços domésticos. A hora de uma empregada tá custando, né, 4 horas que ela for trabalhar na tua casa, em média R$120. Não sei como que é aí na sua cidade, mas aqui em Toledo é assim, tá? Se você vender R$300 em produto, por exemplo, quando eu iniciei esse kit aqui, ele custava R$300, eu ganhava R$120. Então, né, se eu pego aquelas 4 horas e me dedico, né, em fazer consultoria de maquiagem, ou demonstração, ou trabalhando no individual, no WhatsApp, enfim. Então, né, com um trabalho estratégico, em 4 horas você consegue vender mais do que um kit de pele. Em 4 horas você pode vender muito mais do que R$300. Então, a tua hora de consultora de beleza vale muito mais, né, do que alguém para te ajudar em casa. Esse é um exemplo, né? Tem as artes que eu faço de novo pedido, de nova consultora, enfim. Essas artes não sou eu que faço, é uma pessoa que faz que eu pago, porque a hora dele vale menos do que a minha. Então, assim, eu acabei delegando, né? Existe também as delegações que a gente faz também, de outras formas também, né? Com as pessoas da nossa família, né? Enfim, então isso se chama comprar tempo. Quando eu iniciei, eu trabalhava na UPA, eu ganhava R$72 para trabalhar 6 horas diárias. Então, nesse tempo, eu tinha 15 minutos de intervalo, trabalhava 5 dias e folgava 1. Muitas vezes eu saía de lá e ia fazer uma demonstração e em 1 hora, às vezes até menos, eu vendia R$300 e ganhava acima de 120 de lucro, né? Então, eu comecei, né, a analisar, né, o negócio para eu só fazer Mary Kay. E no quarto quadrante, aí estão as coisas para eliminar. Então veja aí o que você faz que não precisa ser feito, né? Então às vezes são coisas que você está se sabotando, ou ficar muito tempo na rede social, ou outras coisas, né, que eu não te conheço, né? Não sei quem está aqui assistindo para entender melhor o caso, mas você tem que fazer uma autoanálise, porque às vezes você está perdendo tempo fazendo coisas que não te trazem resultados. Mary Kay Ash tinha a lista das 6 coisas mais importantes. Então, no livro Milagres que Acontecem, é explicado que um rapaz chegou numa empresa e falou: olha, se eu fazer essa empresa ter mais resultado, eu quero receber, senão não. E depois de alguns meses ele retornou à empresa e a empresa tinha tido resultado e na época ele ganhou $35 mil. Simplesmente ele chegou com cada funcionário e disse assim: olha, você vai começar o teu dia escrevendo as 6 coisas mais importantes que você tem que fazer e vai checando depois que você tiver terminado. Então, essa questão já entra nessa questão da administração do tempo, porque o que acontece? Você faz muitas coisas, às vezes tem coisas que você não precisa fazer, ou fazem coisas importantes primeiro para depois fazer as coisas urgentes, ou então você não sabe delegar. Então são essas coisas que você precisa prestar atenção para você ter uma administração do tempo mais legal, melhor para a tua vida como um todo. Você tem a agenda. Então essa é a minha agenda do ano de 2024 e aqui estão os meus compromissos, né? O horário que eu vou no salão, né? Então geralmente o salão eu coloco sempre no final da tarde, ou final da manhã, ou no início da tarde, ou início da manhã. Por quê?
Se eu paro no meio da tarde, por exemplo, para fazer qualquer coisa que não seja um salão, alguma outra coisa assim, eu tenho uma perca de 15 minutos até eu retomar aquilo que eu estava fazendo. Então, de preferência, quando você for marcar compromissos, para não te tomar tempo, marque mais no início ali da manhã ou da tarde, ou no final da tarde ou no final da manhã, quando você já não vai mais ter que retomar uma outra atividade. Existe, né, agenda no celular e tal, mas eu prefiro a agenda física, né? Claro que você pode também ter uma agenda no celular, no computador, enfim. Mas aqui você vai se organizar, né? Eu acho importante ter uma agenda. Se tem uma frase que diz assim, né? Que se você não tem uma agenda, você vira a agenda dos outros. Qual o tempo que você vai se dedicar para o negócio Mary Kay? Vai ser diário? Vai ser uma vez por semana? Vai ser 3 vezes por semana? Então, é importante que você tenha essa constância, né, de se organizar, porque as coisas vão fluir dessa forma, se você tem isso organizado. Se você não tem organizado, não tem essa constância, então você não tem constância nos atendimentos, não tem constância nas postagens, né? Então acaba que o teu negócio, ele não flui por causa dessa falta de administração.